Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana eu queria postar pelo menos 2 podcasts. E como eu já disse antes, eu quero sempre pegar um tema um pouco mais leve e um tema um pouco mais específico, né? Pra galera que já tá acostumada. Então hoje vai ser o tema mais simples. E eu tava dando uma estudada, porque ao contrário do que a maioria das pessoas ultimamente tem feito, eu sempre tento ler pelo menos um livro por semana, né? Nem que seja um livreto curto, alguma coisa do tipo, ou um conjunto de matérias e estudo sobre alguma coisa. Eu acho interessante você parar tudo que você tá fazendo em algum momento, né, para estudar alguma coisa nova, por mais inútil que possa ser. Pelo menos você sai um pouquinho do seu dia a dia normal, né? Com as práticas de sempre. Então, eu tava pensando que esse ano eu vou falar mais sobre as práticas aqui no nosso podcast. Obviamente, eu não vou ficar ensinando prática, porque isso tornaria o podcast um pouco maçante. Mas falar sobre a prática em si e o que é necessário para que ela aconteça, se eu já testei e se ela funcionou ou não. E por conta disso, eu estava olhando algumas lendas orientais e algumas coisas da Wicca e algumas coisas egípcias e algumas outras culturas que a galera não conhece muito bem e tal. E eu estava vendo, né, que a existência de algum tipo de ser espiritual, seja ele um deus, seja ele algo relacionado aos elementos, sempre existe em praticamente todas as culturas, certo? Até as que são monoteístas, de alguma forma elas tentam colocar algum tipo de bajulação ou adoração a algum tipo de entidade não física, certo? E eu tava olhando isso e achando um pouco interessante, certo? Que o que realmente faz com que algumas dessas, né, culturas estejam certas e algumas delas estejam erradas. Eu, durante muito tempo, principalmente quando eu estava começando a estudar prática, eu esnobava muito algumas práticas de outras pessoas por achar que elas eram muito bobas ou patéticas ou simples demais. O que é isso? É o orgulho besta de quem tá aprendendo alguma coisa e já tá se achando o bambambam, o rei do mundo. Então, durante muito tempo, todo mundo sabe, eu sacaneei muito Wicca, sacaneei muito magia caótica, sacaneei muito vampirismo, magia dracônica e telema e mais uma porrada de outro satanismo, luciferiano. Cara, eu sacaneei todo mundo, mas eu... Depois, com o tempo, comecei a perceber que o problema em si não eram os cultos em si, as culturas em si. Tirando algumas, tipo a Goetia, né, Patchworking. Tirando essa, realmente não tem como levar o resto a sério. Então, o que rola? Eu percebi que o problema não era bem a prática em si, mas como aquela prática era abordada pelas pessoas que acreditavam naquilo. E é essa a questão que eu queria levantar aqui. Acreditar naquilo. Muita gente que não acredita em magia utiliza essa máxima de que para que algo mágico não funcione, basta que você não acredite naquilo. Então, só o fato de, por exemplo, alguém fazer um ritual para acabar com a tua vida, ou para acabar com o teu romance, ou para te deixar doente, se você for uma pessoa totalmente descrente daquilo, aquilo não funcionaria com você. O que é um pouco estranho uma pessoa descrente acreditar nisso, sendo que isso é uma crença em si, certo? Se uma pessoa fosse totalmente lógica, totalmente calculista nesse aspecto, ela não iria acreditar em sorte, em azar, ela ia acreditar em probabilidade, saca? Então, qual é a chance dessa pessoa ter um superpoder e esse superpoder fazer com que o meu marido me largue por causa dela, porque ela fez uma urucubaca e botou um monte de animal morto numa esquina. A probabilidade que isso aconteça é de, sei lá, 0,1, certo? Então você ficaria tranquilo, porque tu sabe que não iria acontecer. Mas você acreditar, não, isso não existe, então não vai acontecer, eu acho que já é uma certa forma de você estar acreditando naquilo. E isso pode se tornar válido também num sentido positivo.
Eu tava lendo aqui um pequeno livro sobre estudo de magia com dragões. E cara, eu sempre fui nerd, né? Desde criança, eu sempre gostei muito dessas coisas de fantasia medieval, mas pra mim sempre foram fantasia só. Eu não imaginava que houvessem realmente pessoas que acreditavam que um dragão realmente existia, nem de forma física e nem de forma astral, vamos colocar assim. Porém, conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo que sim, muitas pessoas acreditam que dragões, da forma que nós imaginamos dragões, dependendo de quem você pergunta, a gente tem os dragões orientais, que normalmente representam sabedoria e são aqueles que mais parecem uma cobra muito longa com algumas perninhas. E a gente tem os dragões na Wicca, acho que é na cultura Warren, certo? Eu acho que é alemã. Certo? Eles acreditam mais nesse dragão que parece um lagarto grande e tal, que cospe fogo. Tanto que o dragão europeu, ele é mais, nos rituais que eu encontrei, obviamente, ele é mais ligado com fogo e fumaça e coisas do tipo, porque é o conhecido dragão que cospe fogo, né? Sendo que quando a gente fala mais no Oriente, no Japão, o dragão deles é um dragão mais elemental, um dragão mais sábio e etc. É mais uma representação de alguma coisa do que como se fosse realmente um bicho que existiu. Lendas são criadas. Eu acho lendas a coisa mais legal do mundo porque crianças gostam de ouvir lendas e imaginar coisas e se tornar criativas por causa disso. Mas você acreditar que um dragão realmente existe e está dentro de uma caverna, como alguns documentários mostraram, mas eram documentários fakes, feitos para parecer real e que depois eles sabiam que todo mundo ia descobrir, e eles iam falar, ah, pegadinha. Então, até aí maneiro. E aí vem a questão do, mas o espiritual, Léo? Espiritual. Tudo pode ser imaginado de forma astral, né? Eu, por exemplo, eu acredito em demônios, eu acredito em anjos. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em djinns, que são gênios. Tem gente que acredita em fada, certo? E tem gente que acredita em demônios orientais e por aí vai. Tem gente que acredita que existem deuses com cabeça de bicho. E aí? Por que um dragãozinho, que nem é um negócio tão zoado assim, não iria existir, certo? Então, cara, a grande verdade é que a crença da pessoa poderia sim transformar aquilo em real. E aí onde a gente entra em algumas questões que são interessantes para quem está começando a trabalhar com magia. A questão da crença. Tem pessoas que acreditam que sim, você vai ter um plano astral e nesse plano astral você vai ter seres dracônicos que cospem fogo e que guardam ouro e etc. Que você vai ter um outro plano e nesse outro plano você vai ter fadas, elfos, silfos, dríades e coisas do tipo. E tem gente que acredita que vai ter um plano onde tudo tá pegando fogo, tá todo mundo sofrendo e a gente vai ter uma galera meio humanoide, com chifres, com pata de carneiro e o caralho a quatro. Tem pessoas que acreditam nisso, que cada tipo de ser desses, o ser humano em algum momento teve contato, certo? Porém, sem sair do plano físico. O nosso plano teve acesso àquele plano por algum momento. E por conta disso, o ser humano anotou aquilo que ele aprendeu e trouxe aquilo para a cultura dele. E por conta disso, nós temos tantos seres mitológicos, malucos e tal, na nossa cultura. Obviamente, muitas pessoas acreditam que isso daí simplesmente era a criatividade das pessoas. E tem gente que acredita que não, eram seres que existem em outro plano e foram alcançados devido a um determinado ritual, e esse ritual vai sendo passado para frente, e aí com isso nós temos os cultos, seitas, religiões e todas as práticas mágicas que são feitas hoje em dia, inclusive para dragões. Inclusive eu tava lendo ali a tal da Tiamat, tem um ritual para fazer evocação de Tiamat. É meio zoado pra mim? É, mas como eu disse, eu acredito em demônios, então não posso chegar pra alguém e falar não acredite em dragões, isso é bobeira, certo? Seria uma hipocrisia do caralho. Então, por conta disso, eu vou abrir um período da minha vida onde eu vou começar a estudar todas essas maluquices
tentar entrar em contato com todas essas maluquices e ver se pelo menos algumas eu consigo ter algum resultado interessante, certo? Por quê? Cara, todo mundo tem alguns determinados cultos que acredita que são reais. A gente vê muito aqui no Brasil a questão do culto afro, certo? Muitas pessoas acreditam que, tipo, demônios não existem, anjos não existem, mas acredita que um Exu existe, que uma pombagira existe, certo? Tem gente que acredita em santo, mas não acredita em dragão, certo? Tem gente que acha que os deuses egípcios são muito esquisitos, mas acredita nos deuses hindu, saca? Então tudo uma questão da crença da pessoa. A crença da pessoa vai fazer com que ela entre ou não em contato com aquele ser o qual ela decidiu trabalhar. E como eu disse, esse é um podcast mais simples e é pra galera que tá começando a acreditar em algo. E quando você lida com magia, isso é uma coisa muito importante. Você tem que acreditar em algo. Então quer dizer que se não acreditar não acontece? Não, vai acontecer do mesmo jeito. Porém, se você acredita e se todas essas lendas de você entrar em contato com seres de outros planos for realmente real, como muitos praticantes confirmam, você acreditar naquilo é o primeiro passo para você controlar a sua vontade, para direcionar todo o seu desejo exatamente para o que você quer. Então, se você acredita no teu dragão e você faz um altar para o seu dragão e você barganha com o seu dragão porque você quer alguma coisa, seja saúde, mulher, porradaria, briga, farra, que seja, ou paz, simplesmente paz. Se você realmente acredita que o teu dragão pode te ajudar, ele vai acabar te ajudando, certo? Obviamente isso abre um debate, muitas pessoas vão acreditar que é simplesmente a cabeça da pessoa que está sendo direcionada, e outros vão acreditar que não, que ele realmente atingiu um ponto que ele foi falar com um dragão, seja num sonho ou coisa do tipo. E o dragão, ele é tido como uma espécie de mentor espiritual, mas isso daí a gente vai falar mais pra frente, ou no debate lá no nosso grupo, certo? Lembrando que todos os podcasts, quando o assunto rende, a gente leva ele lá pro grupo, aí normalmente nos finais de semana, ou nos finais de tarde, a gente abre um debate lá e aí a gente vai falando sobre isso. Se o assunto render, a gente grava outro podcast. E, bom, já passamos dos nossos 10 minutos. Então, para quem não sabe, nós temos a nossa página no Facebook, temos a nossa página no Instagram, perfil do Instagram, desculpa. Temos nosso canal no YouTube, que é o Portal Atos, tá lá, certo? Temos a nossa página, imperiumfortuna.com. Temos a nossa rede social, que está na atosnegrosagora.com.br. E aquele lance, se você gostou, dá um like. Se você ouviu no YouTube e curtiu, entra no nosso canal. A gente não investe muito no YouTube porque dá muito trabalho e pouco retorno. O público mágico e etc. eles estão mais na área do Spotify e do Castbox, que é onde a gente tem investido mais, certo? Se você gostou, dá um like, compartilha. Se você gostou muito, mas muito mesmo do nosso material, nós temos um Apoia-se. Então, se você quiser, você pode começar apoiando com R$5 e vai até R$50. Se você não puder pagar todo mês e tal, porque dá muito trabalho, tem o nosso Pix também, a gente aceita qualquer valor. Esse dinheiro é todo convertido pro portal, para comprar coisas para o portal, certo? Mas se não puder, não tem problema, basta dar um like, comenta aí, compartilha com algum amigo e entra no nosso grupo e vamos papear. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, Fortuna.